Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos recapitular um pequeno relato de terror chamado A Bizarra Porta do Porão. Amanda era uma mulher que vivia sozinha em uma casa antiga no subúrbio. Ela gostava de sua solidão, mas havia algo que sempre a deixava apreensiva. Era a porta do porão. A casa tinha um porão assustador que ela mantinha trancado a maior parte do tempo, evitando entrar lá sempre que possível. Mas em uma noite, enquanto Amanda assistia a um filme na sala de estar, ela ouviu um som que a fez estremecer. Era como se alguém estivesse arranhando a porta do porão. No mesmo instante ela congelou, esperando que fosse apenas sua imaginação, brincando com ela mesma. Mas então, os sons se tornaram mais altos e mais nítidos. Era como se algo estivesse tentando desesperadamente sair de lá. Então, criando coragem, Amanda se aproximou da porta do porão. O arranhão e os rangidos ficaram cada vez mais intensos. Tremendo, ela pegou a chave, que raramente usava, e desbloqueou a porta. Lentamente, ela empurrou e olhou para dentro do porão sombrio. O que viu a fez logo recuar, pois no fundo do porão, havia uma sombra escura, uma massa informe de escuridão que se contorcia e se movia. Parecia não ter forma definida, mas a sensação de mal que emanava dela era palpável. Amanda gritou e bateu a porta do porão com força, trancando-a novamente. Mas a sombra continuou a se agitar por trás da porta, como se estivesse desesperada para escapar. Ela podia ouvir sussurros indistintos, uma língua que ela não conseguia entender. O terror se apoderou dela, e ela correu para a sala de estar, trancando todas as portas e janelas da casa. Mas os ruídos do porão continuaram. A noite se transformou em um pesadelo, com a sombra e os sussurros assombrando cada canto da casa. Após a noite aterrorizante com a sombra agitada atrás da porta do porão, Amanda estava à beira de um colapso. Ela não conseguia explicar o que havia testemunhado, mas sabia que algo sombrio e sobrenatural estava aprisionado ali embaixo, pois mesmo durante o dia, ali havia a sensação de que algo a observava e a perseguia. Ela decidiu procurar a história da casa, com a ajuda de arquivos antigos da cidade, assim descobrindo que a casa havia sido construída em 1920, por um homem chamado Elias Tanan. Elias era conhecido por sua obsessão com o oculto e estava envolvido em rituais misteriosos. Com informações assustadoras sobre o antigo proprietário, Amanda não conseguia mais ignorar o porão. Ela decidiu descer a investigar o que havia lá embaixo, com a esperança de que isso a libertasse do medo que a assombrava. Com uma lanterna na mão, Amanda destrancou a porta do porão pela segunda vez. O ar frio e pesado o atingia assim que a porta se abriu. A escuridão lá embaixo era sufocante. Ela desceu as escadas trêmulas, com cada passo ecoando como um tambor. No porão, ela encontrou velhas estantes empoeiradas repletas de livros antigos e artefatos misteriosos. Tudo estava coberto de uma camada espessa de poeira, exceto por um objeto no centro do porão. Era um espelho antigo, adornado com estranhos símbolos e inscrições. Amanda estava hipnotizado pelo espelho. Seu reflexo parecia distorcido, e quando olhou nos olhos de seu próprio reflexo, sentiu uma presença maligna atrás dela. Ela se virou lentamente para ver a sombra escura e bizarra formando novamente. Desta vez, a sombra se materializou em algo mais definido, uma figura espectral que se aproximava dela. Parecia ser o espírito de Elias Tanan, o antigo dono da casa. Ela murmurou palavras ininteligíveis e estendeu uma mão retorcida em direção a Amanda. O terror tomou conta de Amanda, que correu escada acima em pânico. A sombra o perseguia até a porta do porão, mas não conseguia cruzar o limite da porta. Ela trancou a porta mais uma vez, deixando Elias Tanan preso no porão. A experiência deixou Amanda mentalmente abalada. Ela sabia que havia libertado algo terrível e sobrenatural, e a casa nunca mais seria a mesma. Ela se mudou, mas sabia que o mal que habitava o porão seguiria para sempre, pois será uma lembrança horrível de sua curiosidade insensata. E assim, a história da porta do porão sombrio continuou, guardando seus segredos macabros para sempre.
Espero que tenham gostado da história de hoje. Para quem deixou o like e se inscreveu, uma boa noite e fiquem com Deus.